Existem coisas do céu do Brasil que não se comportam como luzes. Elas não piscam, não seguem rota, não obedecem a vento, tempo ou distância. Só aparecem do nada. E quando aparecem, o ar muda. É como se o ambiente percebesse antes da gente que aquilo não deveria estar ali. O mais curioso é que todo mundo conhece. Alguém que já viu alguma coisa? Uma claridade estranha? Um objeto silencioso? Um movimento rápido demais? A gente finge que esquece, mas sempre volta. Porque essas luzes, essas presenças não são novidade. Elas fazem parte de uma linha de eventos que se estende por décadas. Uma linha que sempre retorna ao mesmo lugar, o céu brasileiro. E se existe um ponto onde essa linha fica mais clara, é ali, no meio da Amazônia. Um período em que o Brasil inteiro foi obrigado a admitir que estava sendo observado. Eu sou o Donato de Paula, e agora você vai acompanhar o momento em que tudo ganhou nome, registro e testemunhas. A noite em que começou a Operação Prato. Em 1977, moradores do Pará começaram a relatar algo simples e ao mesmo tempo impossível. Luzes que desciam do céu, não como estrelas cadentes, mas como se escolhessem onde parar. Elas vinham baixas, pousavam sobre as casas, seguiam pessoas e às vezes tocavam nelas. Não era uma luz comum. Segundo as testemunhas, era quente, forte o bastante para deixar marcas na pele. Foi aí que o rumor virou urgência, porque aquilo estava ferindo as pessoas e ninguém sabia o porquê. Quando os militares chegaram, não encontraram uma cidade histérica. Encontraram silêncio. Um silêncio pesado, daquele que acontece quando todo mundo viu a mesma coisa, mas ninguém sabe explicar. E a partir daí, os relatos começaram a se repetir com uma precisão quase desconfortável. Luzes que surgiram do nada, movimentos impossíveis, objeto que subia verticalmente sem emitir som algum, e o mais estranho, muitas dessas luzes pareciam observar como se estivessem analisando algo, como se fossem parte de um procedimento e não de um fenômeno natural. Foi nesse ponto que a Operação Prato deixou de ser apenas uma investigação e começou a se tornar um padrão. Porque tudo que foi descrito ali, tudo que foi desenhado em relatórios sigilosos, tudo que os militares viram com os próprios olhos, aparece de novo, décadas depois dos vídeos que circulam hoje pela internet. Os formatos das luzes, a maneira como se movem, a forma como se descem, param e observam. E é por isso que quando vemos uma filmagem recente do Brasil, ela nunca parece completamente nova. Ela sempre soa familiar, como se fosse só mais um capítulo da mesma história. Uma história que começou, pelo menos oficialmente, ali na Operação Prato. E o mais curioso é que depois da Operação Prato, esses mesmos padrões continuaram surgindo. Longe da floresta amazônica, longe dos anos 70, mas sempre repetindo a mesma assinatura silenciosa. Décadas depois, já em 2009, um simples voo jornalístico sobre as usinas da Virgínia Ocidental registraria algo assustadoramente familiar. Mas no meio daquela gravação comum, algo extraordinário cruzou o quadro. 4 esferas luminosas surgiram próximas às chaminés da planta, movendo com uma precisão inquietante. Elas deslizavam pelo céu em curvas suaves, acelerando e parando como se estivessem analisando a cena abaixo. Nenhuma aeronave conhecida consegue repetir aquele comportamento. E nenhuma equipe apareceu depois para explicar o que foram aquelas luzes. O registro permanece até hoje como um dos avistamentos mais intrigantes já capturados por uma equipe de notícias, deixando a dúvida: quantas dessas presenças passam sobre nossas cabeças sem que percebamos?
Dias depois, do outro lado do país, os moradores do Big Bear Lake, na Califórnia, enfrentavam seu próprio enigma. Luzes estranhas cruzavam o céu noturno e muitos acreditaram a princípio que fossem drones. A hipótese caiu por terra quando um dos objetos mais brilhantes reagiu a um feixe de laser apontado em sua direção. Por um breve instante, a luz revelou a forma perfeita de um disco. Antes que alguém processasse o que viu, o objeto realizou uma manobra impossível e desapareceu sem deixar rastros, sem ruído, sem rastro térmico, sem qualquer característica que uma aeronave humana. Para quem testemunhou, não havia dúvida. Aquilo parecia uma sonda observadora. Em Minnesota, um grupo de amigos buscava apenas adrenalina quando decidiu explorar um galpão abandonado perto de Rapids. O que encontraram ali, porém, foi muito além de um susto. Uma figura humanoide de movimentos rápidos e antinaturais avançou em sua direção. Era alta, de membros finos, pele pálida e olhos grandes e vazios que cintilavam no escuro. A criatura desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mergulhando nas sombras, eles vasculharam o local por horas, mas nada mais encontraram. Apenas a certeza de que aquela aparição não se parecia com nada deste mundo. Em Chicago, um fenômeno igualmente perturbador aconteceu durante uma tempestade. Entre os relâmpagos frequentes, a câmera de um homem capturou algo que jamais percebeu a olho nu. Uma estrutura triangular escondida no céu. A nave só se revelava no exato segundo em que o raio iluminava o ambiente. No restante do tempo, permanecia completamente invisível. Se aquilo era real, significa que algo pode estar pairando acima de nós sem jamais ser percebido. Outro vídeo, supostamente filmado no interior do Kansas, mostra uma cena digna de um arquivo proibido. Cientistas correm desesperados dentro de uma instalação isolada, enquanto flashes distantes iluminam o horizonte, sugerindo algum tipo de ataque ou queda de objeto desconhecido. Nada nesse registro foi oficialmente confirmado. Datas, local, nomes, tudo desapareceu dos arquivos como se nunca tivesse existido. Já nas montanhas de Utah, outro registro chamou atenção. Um vídeo antigo mostra o que parece ser uma entidade humanoide, deslocando-se entre as rochas, enquanto um objeto brilhante paira acima da encosta. Para muitos, essa combinação sugere que a área abriga algum tipo de base oculta. Para outros, pode ser a primeira interação filmada entre uma nave e um ser de origem desconhecida. No Canadá, perto da região arborizada de Suriri, um caminhante avistou algo ainda mais incomum. Um anel luminoso suspenso sobre as árvores. Ele girava lentamente, exibindo cores mutantes que pareciam dobrar a própria luz. Com o tempo, sua forma começou a se distorcer, esticando-se, torcendo-se e ondulando, como se fosse feito de um material vivo. E no Brasil, nas colinas tranquilas de Minas Gerais, duas amigas testemunharam uma cena que jamais esqueceriam. Uma nave metálica escura permanecia imóvel no céu, enquanto um objeto luminoso em formato oval vasculhava o vale embaixo, como se estivesse inspecionando o terreno. Elas observaram em silêncio até que as duas estruturas subiram ao mesmo tempo e desapareceram entre as nuvens, sem qualquer som que denunciasse sua presença. E quando a gente acredita que tudo isso são apenas ecos distantes, fenômenos isolados espalhados pelo mundo, o Brasil volta para o centro do palco. Porque existe um caso que não apenas acompanha essa linha de aparições, ele rompe com ela, ele reorganiza tudo. Um episódio tão estranho, tão documentado e tão desconfortável. Varginha, 1996. Uma cidade pequena, tranquila, onde nada extraordinário deveria acontecer. Mas naquela semana algo caiu do céu, literal ou metaforicamente, e mudou o país para sempre. Militares movimentando-se às pressas, veículos sem identificação, odor químico no ar, corpos sendo levados e testemunhas, muitas testemunhas.
Gente comum descrevendo a mesma criatura impossível, com a mesma precisão, no mesmo dia. De repente não era mais sobre luzes distantes filmadas do céu. Era sobre algo caminhando entre as ruas, algo vivo, algo observando de perto. E diferente das filmagens americanas ou dos casos captados por acidente, Varginha não foi um encontro casual. Varginha parece ter sido uma operação. E quando colocamos tudo lado a lado, Operação Prato, as filmagens misteriosas, Varginha, percebemos que nada disso parece isolado. São sinais que surgem em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre com a mesma assinatura silenciosa. O Brasil virou um ponto estranho nesse mapa invisível, como se algo nos observasse de perto e às vezes deixasse escapar demais. Isso só reforça que há um padrão acontecendo e que ele ainda não terminou. Porque enquanto revisitamos esses casos, novas luzes continuam aparecendo, novos relatos seguem surgindo, quase como um lembrete de que a próxima peça já está a caminho. A pergunta é simples: será que vamos reconhecê-la quando aparecer?